Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Peço sua gentileza de, após a leitura do texto, não fechar sua Bíblia ou não desligar o texto bíblico aí no seu smartphone. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. A título de introdução, eu quero fazer 4 declarações. A primeira declaração é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Nós não vivemos numa bolha, numa estufa. Nós não estamos blindados, nem temos imunidade especial. As tempestades chegam para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, empresários e empregados, governantes e governados, crentes e descrentes. Se você está passando por uma tempestade, você não é uma exceção. Você está enfrentando a experiência mais democrática da vida. Segunda declaração: as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio, nos colhem de surpresa e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se envolveu com más companhias e acabou se capitulando às drogas, transtornando a saúde emocional da família. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia onde ocorreu esse fato, aqui lido, possa nos ajudar a entender esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia é o maior lago de águas doces do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel, não muito distante dali, fica o monte mais alto da nação, o Monte Hermon, cujo cimo sempre coberto de gelo. De vez em quando acontece um fenômeno ali. Os ventos gelados descem dessa montanha e, encurralados pelos montes,
batem na superfície do lago e às vezes sol a pino. Dia claro, começa uma tempestade de vento. É possível que tenha sido isso que ocorreu aqui. Eles entram no barco, não há nenhum sinal de tempestade à vista. Enquanto navegam, eu estou falando parte norte do lago, não demoraria 1 hora para navegar, a tempestade os colhe de surpresa. É assim na vida. Às vezes você sai de casa, como um dia qualquer, para ir para o trabalho, para levar seu filho na escola, e acontece um fato que pode mudar a sua história. As tempestades são imprevisíveis. A terceira declaração é que as tempestades são inadministráveis, muitas vezes. Às vezes você não tem mais controle. As rédeas fogem das suas mãos. O que é curioso é que pelo menos 4 daqueles discípulos eram pescadores, e a maioria deles havia nascido ao redor desse lago. Eles conheciam cada palmo desse lago. Ali era o local do seu ganha-pão. Já tinham enfrentado certamente outras tempestades, e certamente conseguido alcançar sucesso no enfrentamento da crise. Mas agora eles não conseguem. A crise é medonha, o mar está revolto, as ondas açoitam com fúria desmesurada o barco frágil. O barco está rodopiando no meio do mar. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Eles não conseguem resolver o problema. Às vezes na vida também é assim. Situações outrora pequenas, que você conseguia administrar, resolver, não consegue mais. Quantos de nós pastores aqui já ouvimos isso? Pastor, a pessoa com quem me casei é outra pessoa. É uma pessoa estranha. Eu não compreendo mais. Eu não entendo mais. Tornou-se uma pessoa dura, cáustica, tóxica. É assim na vida. Às vezes os problemas parecem insanáveis, insolúveis. As crises chegam e nós não conseguimos administrá-las. Mas a quarta verdade, a título de introdução, é consoladora. As tempestades são também pedagógicas. E isso significa que nós cremos que Deus é soberano. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em misticismo. Nós não cremos em olho gordo. Nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Se você está passando por uma tempestade, não é porque Deus está longe, não é porque Deus está indiferente, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus foi pego de surpresa. Se você está passando por uma tempestade, é porque Deus tem um propósito nisso. As tempestades não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos reprovar, elas vêm para nos provar e nos aprovar. As tempestades têm o propósito de nos colocar mais perto de Deus. Dito isto, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto desta passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, pregou ou ensinou um dia inteiro, ao final do dia você está exausto. E então já era tarde quando Jesus entrou no barco com os discípulos e disse para eles: passemos para outra margem. E ele pegou um travesseiro, foi para a popa do barco, deitou e dormiu. Ele era perfeitamente homem. E enquanto Jesus dormia, e enquanto o barco deslizava pelas águas esmaltadas do lago de Genezaré, o mar da Galileia, chega a tempestade subitamente. E eu fico até imaginando Pedro dizendo para os seus colegas assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos know-how, nós temos expertise, nós resolveremos o problema. Mas não conseguem.
quando haviam já baldados todos os esforços, diante da carranca da morte, o barco enchendo-se de água, eles recorrem a Jesus, no verso 38, com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E o texto diz que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, sossega. E o mar se encolhe como uma fera amansada, o vento recolhe as recâmaras, a grande bonança. Então Jesus se volta para eles no verso 40 e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de profunda reverência, perguntam uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, este texto está regido por 3 perguntas. Verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta, verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos. O verso 41, a terceira pergunta, é a pergunta entre os discípulos. Ora, se o texto está regido pelas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar daqui para frente. Vamos então à primeira pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta. Esta é a minha pergunta. Esta é a nossa pergunta. Nas horas mais difíceis da vida, nas madrugadas mais escuras da alma, nos vales mais profundos da nossa jornada, nas horas mais difíceis da nossa vida, quando as lágrimas rolam quente pela nossa face, quando as nossas forças se acabam, quando a morte nos espreita, quando a situação é irremediável, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós já empregamos todo o nosso conhecimento e toda a nossa experiência e o problema só se agrava, quando você ora por um enfermo e a doença se agrava, quando você ora pela conversão de um marido ou de uma esposa e a pessoa se torna mais dura ainda, quando você ora por um filho e você não vê o sinal da transformação na vida dele, quando você acha que você não tem mais o que fazer, você recorre também a Jesus com esta mesma pergunta. Mas esta pergunta não é uma pergunta apenas, é uma censura. O que os discípulos estão dizendo é o seguinte: o Senhor não vai fazer nada? Vais continuar dormindo? Não estás percebendo o nosso perigo? Não estás vendo que a morte nos encurrala? Vais continuar assim? Não percebes que nós precisamos de socorro, de ajuda? A grande pergunta, irmãos, no texto é esta: por que esses discípulos estão fazendo uma pergunta para Jesus em tom de censura? Em outras palavras, o que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a palavra de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. E agora estão enfrentando uma tempestade, porque na nossa cabeça, no nosso imaginário, se nós estamos andando com Jesus, se nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, vai dar tudo certo. Não tem tempestade, não tem crise, o mar vai estar esmaltado, vai ser uma viagem de céu de brigadeiro, não vai ter nenhum problema. Aqueles que nasceram num berço cristão, como eu, se lembram daquele cântico que aprendemos lá na infância: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Você é crente, você é gente de Deus, você é dizimista fiel, você é um ofertante generoso, você é um crente comprometido e está passando por uma baita de uma tempestade. Parece que isso gera uma angústia na nossa alma
e uma tristeza profunda no nosso coração. Mestre, não te importas? Por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? Segundo lugar, porque eles não conseguem entender ou conciliar o fato da urgente necessidade deles com a demora de Jesus. Jesus está dormindo dentro do barco. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora, meus amados, que a demora de Deus nos aflige mais do que a própria tempestade. Tem hora que o silêncio de Jesus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Eu fico imaginando, pastor Marcos, que a maior angústia de Marta e de Maria não foi a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. Porque a Maria estava com a teologia muito boa ao mandar um recado para Jesus. Ela não disse assim: Senhor, cancela a tua agenda aí, corra para cá, eu tenho necessidade urgente, precisamos do Senhor, venha logo. Não foi esse o recado. Mestre, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisa falar mais nada. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora eu queria que você compreendesse comigo um ponto. Marta morava em Betânia e Jesus estava ensinando num local que era 35 quilômetros dali. Um dia de viagem, a pé. Então percebam vocês que aquele homem sai da casa da Marta, caminha um dia inteiro, chega lá e disse: Senhor, a Marta mandou falar para o Senhor que está enfermo aquele em quem tu amas. Aí Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Jesus disse para os discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? No mesmo dia que o emissário saiu da casa da Marta. No segundo dia o homem volta com um recado para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas quando ele chega lá, o Lázaro já está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz o texto que Jesus fica mais 2 dias onde estava depois de receber o recado. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias são 3 dias. Aí Jesus vai no outro dia, que é o 4º dia. Quando chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Quando Marta vai encontrar-se com Jesus, ela nem falou shalom para ele, nem falou bom dia para ele, foi logo despejando a sua mágoa. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o senhor chegou atrasado, agora não adianta mais. A grande pergunta dos judeus era esta: por que não impediu que Lázaro morresse? Ele tinha curado tanta gente, ou pelo menos algumas pessoas à distância, por que não curou Lázaro? Ou no mínimo, por que ele não veio com o emissário para demonstrar pelo menos solidariedade, amizade? Por que ele ficou mais tanto tempo para lá? Por que ele só veio no 4º dia? É porque havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ser ressuscitado pela ação humana, como aconteceu com Elias e Eliseu, até o 3º dia do morto. Era a crença deles. Na crença deles, depois de 4 dias, nenhum homem poderia ser o instrumento do milagre, só o próprio Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel entendesse que não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Eu quero dizer para você nesta noite, nesta tarde, que Jesus não chega atrasado. No tempo de Deus ele chega, na hora certa ele chega. Se ele parece atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Ele nunca desampara aqueles que nele esperam, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele chega na hora certa. Então diz o texto, que diante da pergunta em tom de censura, Jesus se levanta, se desperta e diz para o mar: acalma. Diz para o vento: sossega. Eu quero dizer para você que o mar tem ouvidos, que o vento escuta a voz do Criador, que a natureza obedece à voz do Criador.
Ele deu uma ordem e o universo aparece. Ele deu uma ordem e o sol para. Ele deu uma ordem e as estrelas aparecem. Ele deu uma ordem e o vento cessa. Ele deu uma ordem e o mar se acalma. Ele deu uma ordem e a enfermidade tem que ir embora. Ele deu uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele deu uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz faz tremer o deserto. E a sua voz está ecoando aqui nesta tarde. A sua voz é poderosa. Agora, é Jesus quem pergunta, no verso de número 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que eu acho incrível é que há dois relatos de Jesus acalmando a tempestade registrados nos evangelhos. O primeiro é esse fato aqui. Primeiro Jesus acalma a circunstância para depois acalmar os discípulos. Mas na outra tempestade, quando Jesus caminha sobre as águas, vai ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite, primeiro Jesus acalma os discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, para depois acalmar a tempestade. E por que Jesus muda de metodologia? Porque Jesus sabe que às vezes a tempestade que nos assola está do lado de fora de nós. E Jesus sabe que tem hora que a tempestade que nos assola está dentro de nós. Tem hora que o maior perigo que enfrentamos são as circunstâncias da vida. Tem hora que o maior perigo que nós enfrentamos são os nossos sentimentos. E Jesus está aqui e sabe qual é a tempestade de fora e qual é a tempestade de dentro. E Ele está aqui hoje para acalmar a tempestade de fora e a tempestade de dentro. Ele está aqui para acalmar as circunstâncias e acalmar o seu coração. Mas Jesus então pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora pense comigo, transporte-se para aquela data, para aquela circunstância, para aquele momento. Você estaria com medo? É um barco frágil, está à noite, o mar revolto, o barco se enchendo d'água, a morte mostrando a carranca para eles. E Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Você estaria com medo? Eu só fiz, pastor Mark, um cruzeiro de navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos. Navio grande só fiz uma vez. E prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Meus irmãos, foi uma coisa horrorosa. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio, um congresso a bordo. Todo mundo naquele navio ficou nauseado. Ondas de 5 metros. Saímos para ir para jantar, apalpando as paredes do corredor, e voltávamos sem entrar no restaurante, vomitando pelo corredor. Quando nós estávamos retornando, sabia que tinha 8 horas pela frente, e não dá para dizer: para que eu quero descer. Eu só fiz uma oração, falei: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagine você num barco pequeno, surrado pelas ondas, rodopiando no meio do mar, prestes a naufragar. E Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que eles deviam ter fé e não medo. E eu vou lhes dar 4 razões por que eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus no verso 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, se você esquecer o sermão desta noite e lembrar-se apenas dessa frase que eu vou dizer, me sinto recompensado neste momento. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Ele é o avalista da sua própria palavra. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém. Então creia que se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele diz passemos para outra margem, o destino é a outra margem e não o fundo do mar. Segunda coisa, por que eles deviam ter fé e não medo? É por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco.
E Jesus é o Criador do céu, e Jesus é o Criador da terra, e Jesus é o Criador do mar, e Jesus é o Criador do vento, e a criatura não pode vencer o Criador tem controle sobre a criatura. Entendamos isso. Se você é crente, você pode enfrentar a tempestade na vida, mas se você é crente, você nunca enfrentará naufrágio na vida. Jesus está com você. Eu quero lhe dizer que o maior antídoto contra o medo, ou o único antídoto real contra o medo, não é a força dos seus músculos tonificados. Não é o dinheiro que você tem no banco, ou nas casas, apartamentos e fazendas. O que livra você do medo não é o conhecimento que você tem, os diplomas que enfeitam as suas paredes, ou as paredes do seu escritório. O que livra você do medo não é a influência social, política, econômica que você exerce nessa cidade. O fato de você enfrentar o medo, só tem um antídoto que livra você do medo, é a certeza de que Jesus está com você em toda e qualquer situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E a pergunta é, Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então eu vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Ele não perdeu as rédeas da sua vida porque você está passando por uma crise. Ele não está impotente de mãos amarradas porque você está enfrentando um vale sombrio. Entenda isso. O Senhor Jesus está com você. E mesmo na tempestade você pode ter aquela paz que excede todo o entendimento. Quarto lugar. Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros fatos que retratam o poder de Jesus. Se não vejamos, aqui ele tem poder sobre a natureza. Ele controla o céu, ele controla a terra, ele controla o mar, ele controla o vento, ele controla a natureza, ele tem controle sobre toda a criação. Mas notem comigo, depois dessa tempestade, é de noite, e ele desembarca do lado oriental do lago, da região que nós chamamos de Decápolis. Eram 10 cidades gentílicas. Aqui ficava a cidade de Gadara, e nessa região que nós chamamos hoje de montanha de Golã, quando eles chegam tem um despenhadeiro, e no despenhadeiro tem um cemitério, e tudo que você espera não ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. E lá tem um homem vivo, nu, violento, gritando de noite e de dia entre os sepulcros, tomado por uma legião de demônios, 6.000 demônios. Legião é a corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Por onde passava uma legião, tudo destruía, tudo devastava. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Aquele homem é foragido da lei, as algemas não podem prendê-lo mais. Aquele homem é enjeitado da família, aquele homem é um pária da sociedade, aquele homem não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. Mas no reino de Deus não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem gente descartável. Jesus viaja aquela noite para um lugar terrível como aquele, porque foi para lá para libertar aquele homem do poder dos demônios, para transformar a vida dele, para libertar a vida dele, para salvar a vida dele e para fazer dele um missionário, porque Jesus tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Louvado seja o seu nome. Mas quando Jesus retorna para Cafarnaum, à beira do lago,
onde ele adotou como sua cidade, quartel-general do seu ministério, tinha uma multidão esperando por Jesus. E no meio dessa multidão tem uma mulher doente, há 12 anos sofrendo com hemorragia crônica, que já havia despendido todos os seus recursos e não conseguiu lograr qualquer êxito no tratamento. E essa mulher pensou: se eu apenas tocar a orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Essa mulher é anônima, ela é incógnita e precisa ser, porque ela é impura, cerimonialmente falando. Ela não pode frequentar o templo, ela não pode frequentar a sinagoga, ela não pode ir nas festas. Em quem ela tocar, a pessoa fica impura. Ela se esgueira no meio da multidão, pensando: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E agora notem, que em vez do impuro tocar o puro, e o puro ficar impuro, o impuro toca o puro, e o puro purifica o impuro, e a mulher fica curada. A hemorragia é estancada. O milagre acontece, sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas tem também nessa multidão um homem muito aflito, é Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, talvez o homem mais conhecido. O chefe da sinagoga, irmãos, tinha uma função tão importante. Eu dirigia a sinagoga. A sinagoga, durante a semana, era um local de reuniões, de decisões importantes da sociedade, da cidade. No sábado era um lugar de estudar a lei. O problema é que essas alturas, Jesus já não era mais uma pessoa benquista na sinagoga de Cafarnaum. Se você ler Marcos capítulo 3, episódio que precede este, Jesus num sábado estava nessa sinagoga e viu lá atrás um homem com a mão seca, a mão direita seca, mirrada, e Jesus diz para o homem assim: fica de pé. Jesus diz para o homem assim: vem para o meio. Jesus diz para o homem assim: estenda a tua mão, e um milagre aconteceu. E lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, e eles saíram dessa sinagoga para se unir aos arqui-inimigos deles, com os herodianos, para matarem Jesus. Jairo sabia que ir a Jesus era ficar numa situação de muito desconforto com a liderança espiritual de Israel, mas ele é um pai, e ele tem uma causa urgente. A sua única filha de 12 anos está morrendo. E ele chega para Jesus no meio dessa multidão e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, para ela ficar curada. E Jesus: vamos, Jairo. E Jesus começa a caminhar com Jairo para a casa dele, quando surge o episódio da mulher hemorrágica. E Jesus diz assim, e para, e diz: alguém me tocou. Os discípulos, regidos por uma lógica irretocável, dizem: mas Senhor, está todo mundo te empurrando, está todo mundo te encostando, não faz sentido a tua pergunta: alguém me tocou? Está todo mundo te tocando. E Jesus: não, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus pela fé. E eu fico imaginando a angústia do Jairo, porque Jesus para atender a mulher. E eu imagino o Jairo dizendo: Jesus, vamos embora, vamos logo, Senhor, vamos logo, eu tenho urgência, Jesus, vão comigo, Jesus, vão comigo, o Senhor já resolveu o problema dessa mulher, vão comigo. E enquanto Jesus está ali atendendo a mulher, chega alguém da casa do Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, não, a tua filha acabou de morrer. Eu acho que o mundo desabou na cabeça do Jairo. E Jesus olha para ele com ternura e disse: não temas, Jairo, crê somente. Quando Jesus chega na casa do Jairo, lá estava o coral da morte, mas entra sobranceiro e vitorioso o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto da menina e fala na língua materna dela, o aramaico, naquela linguagem que uma mãe diz para a menina adolescente que tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola: Talita cumi, menina, está na hora de despertar, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte.
Ele mesmo entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele nesta noite, você nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Mas agora vem a terceira pergunta do texto, verso 41. É a pergunta agora entre os discípulos. Eles estão tomados de muito espanto. Eles estão olhando uns para os outros, todos molhados, porque o barco está se enchendo d'água. E pergunta assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que pergunta emblemática. E você e eu poderíamos responder esta pergunta nesta noite. Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, entrou num plano eterno, que não pode ser frustrado, incluindo a sua, a minha, a nossa vida, a Family Church, antes da fundação do mundo. Este é aquele que criou todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado batendo as portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, pela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo. Este é aquele que é representado pela arca da aliança. Este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo, este é aquele que é representado pelas festas, este é aquele que é representado pelos sacrifícios, este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é a estrela da manhã, este é o sol da justiça, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno. Quem é este? Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande, é o sol, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou no Getsêmani, este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que por amor de nós foi vilipendiado e espancado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós caminhou pelas ruas de Jerusalém, debaixo de um lenho maldito, debaixo da maldição do pecado que era nosso. Este é aquele que por amor de nós morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado no trono, este é o nosso grande sumo sacerdote, este é o advogado justo, este é aquele que levanta reis e depõe reis, este é aquele que dá vida e é aquele que tira a vida, é aquele que exalta, é aquele que humilha, é aquele que põe no trono, é aquele que faz apiar do trono. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja, vai voltar pessoalmente, vai voltar visivelmente, vai voltar repentinamente, vai voltar inesperadamente, vai voltar inescapavelmente, vai voltar gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos. Este é aquele que vai se sentar no trono e vai separar uns para a sua direita, outros para a sua esquerda. Vai dizer para uns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas vai dizer para as suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é a lâmpada do céu. Este é aquele a quem vamos servir, a quem vamos glorificar, com quem vamos reinar. Este é aquele que é a nossa alegria, é a razão da nossa vida, é o amado da nossa alma, aquele que está dizendo para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A este Jesus a honra, a este Jesus a glória, a este Jesus do domínio, a este Jesus o poder, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, aleluia, amém. Esse Jesus está aqui hoje. Esse Jesus está presente aqui nesta noite. Esse Jesus quer acalmar as tempestades da sua alma. Esse Jesus quer pacificar o seu coração. Esse Jesus quer perdoar os seus pecados. Esse Jesus quer romper as cadeias da sua vida. Esse Jesus quer dar a você hoje a vida eterna, vida plena e vida abundante. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar em seu favor. Você não veio aqui hoje por acaso. O próprio Deus trouxe você nesta tarde, nesta noite, a esta casa. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Quais são as suas tempestades? Quais são as suas dores? Quais são as suas angústias? Mas Ele está aqui. Ele está aqui para curar o enfermo, para libertar o cativo, para acalmar a tempestade da sua alma. Ele está aqui para levar você ao porto seguro e divinal. Ele está aqui para mostrar para você o seu poder, acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias da sua vida. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele tem controle sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a própria morte. Não há problema que Ele não resolva. Não há crise que Ele não reverta. Não há vida tão difícil e complicada que Ele não restaure e transforme. Não há casamento tão doente que Ele não cure. Não há família sem solução. Jesus está aqui. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. E se você hoje precisa deste milagre de Jesus na sua vida, onde você estiver, fique de pé, eu quero orar em seu favor. Se você precisa desse milagre na sua vida, nesta noite, eu quero orar por você.
Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Aqui estão tuas ovelhas. Pessoas pelas quais Jesus morreu e verteu o seu sangue. Aqui estão aqueles que passam também por lutas, por dissabores, por crises, por tempestades. Meu Deus, tem muitas tempestades que nós não sabemos mais o que fazer. Os nossos esforços já foram todos empregados e não conseguimos ver nenhuma saída. Mas tu estás aqui nesta noite e tu és poderoso para mudar esse cenário, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da nossa história e para trazer para nós livramento, restauração. Que agora, meu Deus, o barco da nossa vida possa singrar as águas, ainda que revoltas, para chegar no porto divinal. Nós cremos que tu estás no controle da nossa vida. Ainda que não vejamos, ainda que não sintamos, ainda que a providência seja carrancuda, ainda que a circunstância seja adversa, nós cremos que tu és poderoso nesta noite para acalmar o nosso coração. E tu és poderoso para acalmar as circunstâncias da nossa vida. Em nome de Jesus, visita cada coração. Temos plena consciência que só conseguimos falar aos ouvidos, mas o teu Espírito tem poder para falar ao coração. Faz isso, Senhor. E te daremos a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.